Fala galera, bom dia! Estamos de volta com essa aula incrível de quadro. Estamos de volta então naquele nosso modo tradicional de aula. Eu tô extremamente feliz de poder desenhar e, na verdade, um pouco desacostumada com o quadro, né? Como vocês podem perceber com esse monstrinho aqui que eu desenhei. Mas eu acho que vai ser legal, acho que a gente vai ter uma aula um pouquinho mais dinâmica, diferente. E vamos lá, vamos falar sobre o sistema digestório. Bom, vocês sabem que toda vez que eu falo sobre sistema, na verdade sobre qualquer assunto da biologia, eu acho que é importante que a gente pense na função ou no porquê da existência daquilo que a gente está estudando. Então, se você está aí conseguindo me ouvir, conseguindo estudar, conseguindo exercer as funções vitais do seu corpo, muito provável e, na verdade, certamente isso só é possível porque o seu sistema respiratório está funcionando. É a partir desse sistema que a gente tem a entrada de oxigênio no nosso corpo. E aí você pode pensar, mas, poxa, na verdade, por que a gente precisa tanto de oxigênio assim? A gente precisa lembrar que para retirar a energia da molécula de glicose, a gente precisa oxidar essa molécula. Ou seja, essa molécula precisa entrar em contato com o oxigênio para a gente conseguir quebrar a molécula de glicose e gerar ATP e aí sim conseguir estar aqui estudando e trabalhando e tendo energia para viver, né? Então, uma coisa importantíssima para o nosso funcionamento é a inspiração e a expiração, ou seja, a gente está falando de movimentos musculares do nosso corpo que estão sendo realizados, e além disso, a troca gasosa, que é o momento onde eu libero o gás carbônico que está dentro das minhas células, que está dentro do meu corpo, do meu vaso sanguíneo, para fora do meu corpo. Ou seja, o sistema respiratório, além de ter uma função importantíssima, que é trazer o oxigênio e permitir, então, a obtenção da molécula de ATP, ele também vai permitir a eliminação de uma excreta gasosa, de um gás que não é legal e que não deve ficar dentro do nosso corpo, que é o dióxido de carbono ou o monóxido de carbono. A gente sabe que essas duas moléculas, elas vão trazer alguns prejuízos bem grandes para o nosso funcionamento. E aí, se a gente quiser falar inicialmente, isso a gente vai ver ao longo da aula, mas a gente pode ter certeza que o acúmulo de CO2, o acúmulo de monóxido e a baixa concentração de oxigênio vai desequilibrar e aí vai alterar, na verdade, aquele estado que eu gosto de falar, que é a homeostase. Lembrando sempre que a homeostase é o equilíbrio. Então, a alteração no funcionamento desse sistema respiratório vai provocar uma alteração na homeostase desse organismo, que a gente vai ver aqui no final da nossa aula, quando a gente fala sobre os distúrbios e algumas patologias relacionadas a esse sistema. Bom, agora que a gente já deu uma introduçãozinha sobre o sistema respiratório, a gente precisa lembrar quais são os componentes, quais são os órgãos, as estruturas que vão participar desse sistema. A primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é o primeiro lugar por onde o ar passa. Então, se você quiser ir nesse momento, é até bom que eu também dou uma respirada. Então, a gente vai inspirar. E nesse momento é importante a gente perceber que esse ar que está entrando, né, pelas nossas narinas, que vai passar pela nossa cavidade nasal, ele vai passar por um processo de aquecimento. Então, quando eu inspiro e o ar passa pelas minhas narinas, passa pelos pelos que estão no meu nariz, esses pelos eles vão apresentar duas funções. A primeira função é essa que eu estou te falando, que é aquecer esse ar. Como assim? Como que um pelo aquece o ar? Simplesmente porque ele vai oferecer atrito. Então esse ar ele vai passar, vai gerar atrito e você já sabe, a gente sabe quando estuda física que atrito gera calor. E é por isso que esse ar ele é aquecido. A segunda importância desse pelo é porque essa é a primeira barreira física que o nosso corpo tem para nos proteger contra a entrada de micro-organismos. Pensa que toda vez que a gente come, que a gente inspira, a gente está colocando algo que está do lado de fora para dentro do nosso corpo. E
se a gente não tiver cuidado ou se a gente não selecionar bem, a gente pode deixar entrar bactéria, protozoário, fungo, outros micro-organismos que podem ser prejudiciais. Então, os pelos servem nesse momento como uma barreira para impedir a entrada desses micro-organismos. E é legal a gente falar sobre isso, porque quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente está gripado, né? E aí quando você está, por exemplo, com o nariz entupido, e daí você não consegue inspirar pelo nariz, você vai ter que inspirar pela boca. E em geral, quando você está com esse nariz entupido durante muito tempo e você começa a inspirar pela boca, o que acontece? Você tem uma chance maior de apresentar algum tipo de infecção nas suas amígdalas, ou na sua laringe, ou na sua faringe. Isso porque a nossa via, a gente está falando então de uma via que não vai ter uma proteção e nem um aquecimento tão eficiente quanto pela cavidade nasal. A gente não tem aqueles pelos aqui que estão impedindo essa entrada de micro-organismos, então a gente fica muito mais suscetível. Bom, então essa primeira função dessa primeira estrutura, dessa cavidade nasal é aquecer e proteger, beleza? Galera, eu tô saindo e voltando porque o meu celular está desligando e pode ser que às vezes eu fique aqui 1 hora falando e aí não gravou metade do que eu disse. Então, por isso que vocês vão ver eu me movimentando, que é pra ver se o celular tá gravando. Até então tá tudo certo. Então, bora continuar. Então, a gente viu a função dessas primeiras estruturas. Nariz, né? E a nossa cavidade nasal, que é representada pelo número 2. Essa cavidade nasal, é legal a gente ver que ela vai se estreitando justamente para diminuir o espaço por onde esse ar passa e gerar ainda mais atrito para aquecer esse ar. Bom, depois que a gente inspirou, esse ar passou pelo nosso nariz, pela nossa cavidade nasal, ele vai passar também pela nossa faringe. E essa faringe é composta por ela vai, na verdade, ser um tubo muscular. E por que eu fiz questão de dizer que a faringe é composta e é chamada de um tubo muscular? Porque quando a gente fala de laringe e traqueia, a gente vai ter uma mudança no tecido que forma, que compõe essas estruturas. A gente já vai ter uma predominância de cartilagem. Então, quando a gente está falando de faringe, laringe e traqueia, é importante a gente lembrar quais são os tecidos constituintes de cada uma dessas estruturas. Bom, eu sempre brinco com os alunos que, para a gente saber o que é, qual é a função de faringe, quem é a laringe, eu falo lá, e aí você vai lembrar que na laringe estão presentes as cordas vocais. E é justamente pela passagem do ar nessas estruturas que é possível que a gente fale, que a gente cante e a gente utilize então a vocalização como uma comunicação entre a nossa espécie e entre outras espécies também. Então, na passagem de ar, a gente tem a vibração dessas pregas vocais ou dessas cordas vocais, e essa vibração é que gera, então, a sonoridade, o som. Bom, depois que esse ar passa pela laringe, pela faringe, pela laringe, ele chega até a traqueia. E uma questão interessante de se falar sobre a faringe, só pra gente, antes de passar para a traqueia, é a presença da epiglote. A gente sabe que existe, então, uma estrutura que vai ser responsável por impedir a entrada de ar que vai direto para o sistema digestório, e quando isso acontece, o que a gente faz? A gente tem o arroto, né, quando o ar vai para o lugar errado, ou o arroto também pode ser gerado a partir da formação de gases no próprio estômago, ou dessa ingestão de ar que está indo para um lugar errado, ou o que acontece contrário, que é quando a gente engasga, quando essa comida entra então nas nossas vias respiratórias, passa pela nossa faringe, passa pela nossa laringe, traqueia e gera então esse movimento corporal que é justamente para mandar para fora esse alimento, essa água que está entrando aí para o lugar errado. Mas a epiglote é essa estrutura que vai impedir, então, que vai conduzir aí o ar para o seu lugar, a comida também para a sua via específica, a partir da sua movimentação dessa estrutura. Então, quando a gente tem a subida ou a descida da epiglote, a gente tem esse fechamento ou a abertura da laringe. Beleza. Quando esse ar chega na traqueia, o que está acontecendo? A gente está falando de uma estrutura, basicamente, que tem a função de transporte.
Mas o que é legal falar sobre a traqueia, eu adoro falar sobre isso, que é o fato de que os aspiradores de pó foram inspirados na nossa traqueia. A gente está falando de um processo que é chamado de biomimetismo, quando a gente constrói algo que mimetiza, que parece com uma estrutura biológica. Agora, vamos pensar, qual é a importância de se falar que a traqueia é formada por um tubo cartilaginoso? Porque é justamente o surgimento dessa estrutura que permite com que nós consigamos respirar e não ter uma alteração do funcionamento a partir da movimentação. Imagina o seguinte, vou tentar explicar de uma forma mais fácil. Imagina que a gente virasse o pescoço e nesse momento que você vira o pescoço, o que acontece com a sua traqueia? Ela dobra. Nesse momento o ar não ia conseguir passar. Agora tenta pensar num aspirador de pó. Mesmo que você tente dobrar aquele tubo lá, né, aquele cano que você usa para aspirar, você não consegue, porque ele tem uns anéis. E aqueles anéis impedem que as paredes desse tubo colabam, ou seja, se encostem uma na outra. E isso vai impedir que a passagem de ar seja interrompida. A nossa traqueia é feita então de anéis cartilaginosos que impedem que a traqueia se dobre. E aí eu consigo respirar de cabeça para baixo, virada, eu posso me movimentar, mexer o meu corpo, posso deitar e com isso minha respiração não é alterada. Então isso é uma grande vantagem evolutiva. Bom, depois que esse ar passa pela traqueia, vai passar pelos nossos brônquios. E qual a importância dos brônquios? Lembra que no nariz a gente tinha o pelo, que servia como uma proteção. Nos brônquios a gente vai ter os cílios. E esses cílios eles vão ser importantes também na proteção contra esses micro-organismos. Vai que passou alguma coisa pelos nossos pelos das narinas, vai que ele ainda não, que aquele micro-organismo ainda está chegando ali para impedir que essa bactéria, que esse fungo chegue no meu alvéolo e impeça a troca gasosa. A gente tem esses cílios que vão reter esses micro-organismos. Os brônquios também vão ter uma produção de muco, e essa produção é importante porque junto com esse muco, o catarro que sai é quando a gente está liberando todas as impurezas que foram retidas, poeira, e além dos micro-organismos, também outras partículas que são liberadas nesse muco que é liberado pela gente. Beleza? Bom, vou dar uma olhadinha então pra ver se tá gravando, que eu já fiquei aqui meio tensa pra saber. Tudo certo, galera. Vamos voltar. Então vamos lá. Esse ar passa pelos meus brônquios, vai chegar até os meus bronquíolos. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas eu vou sair um pouquinho. Bom, para vocês conseguirem ver esse quadro inteiro, mas eu identifiquei os números aqui na imagem, e aqui a gente tem a legendinha, tá? Então, depois que o ar passa pelos brônquios, ele chega até os bronquíolos. É como se a gente estivesse falando de artéria, arteríola, sabe? Que vai se ramificando. Então, esses bronquíolos são ramificações desses brônquios e tem o papel de transportar o ar que está vindo lá pelo nosso nariz, cavidade nasal, até os nossos alvéolos. Pensa que esse é o objetivo final. O objetivo final é que esse ar inspirado chegue até os meus alvéolos, porque esse ar que foi inspirado, ele está carregado de oxigênio. E é lá nos alvéolos que a gente vai realizar, de fato, a troca gasosa. E é por isso que eu coloquei aqui, ó, que do número 1 ao número 7, a gente vai chamar essas estruturas, ou vai dizer que elas compõem as vias aéreas, ou seja, do número 1 ao 7 não ocorre troca gasosa. O processo de hematose, que é justamente essa entrada de oxigênio nas hemácias e saída de gás carbônico, só vai acontecer lá nos alvéolos, que eu representei aqui como número 8. Beleza? A gente vai ver daqui a pouco especificamente como que vai acontecer essa hematose. Beleza? Mas então a primeira parte dessa aula era a gente entender as estruturas que compõem esse sistema. Bom, vou mudar de lado agora, porque a gente precisa diferenciar duas palavrinhas. Porque o sistema respiratório ele vai estar associado a dois fenômenos.
Um que é a ventilação, e aí a gente está falando de um movimento físico, um movimento dos nossos músculos, do nosso diafragma. A gente está falando de um processo em que há diferença de pressão interna e externa. Então, o primeiro fenômeno é a ventilação. Entrada, inspiração, e saída de ar, expiração. Legal a gente colocar aqui que essa ventilação ela vai acontecer a partir da atuação de músculos intercostais, a gente também vai ter a atuação do diafragma. E aí você pode analisar como que o diafragma está no corpo humano, onde ele está localizado nesse meu desenho maravilhoso. Então, músculos intercostais, diafragma, e uma outra coisinha que a gente precisa lembrar é da diferença de pressão. Esses três fatores vão permitir que o ar entre e que o ar saia. Então, imagine o seguinte, no momento da inspiração, a pressão do lado de fora é maior. É tão grande que faz com que esse ar entre. Então, quando eu inspiro, a pressão estava maior do lado de fora, faz com que esse ar entre, encha os meus pulmões, e nesse momento, agora a pressão vai mudar, a pressão interna vai aumentar. Tanto que a gente não consegue ficar tanto tempo assim segurando, porque em algum momento precisa sair, porque essa pressão interna está muito grande e faz com que esse ar seja expelido, seja enviado para o lado de fora. E é essa diferença de pressão, atuando junto com a contração e o relaxamento dos músculos intercostais e do diafragma, é que a gente pode inspirar e expirar. Bom, esse é o primeiro processo. O segundo processo que a gente precisa diferenciar é a respiração. Porque ventilação, então, é um movimento, e respiração se refere, então, à troca gasosa. Então, vou puxar para cá. A respiração está relacionada com a troca gasosa. E essa troca gasosa vai ser chamada de hematose e vai acontecer nos nossos alvéolos. E aí a gente chega nesse desenho aqui. Essa bolinha em vermelho é o nosso alvéolo. Imagina que a gente tem muitos alvéolos em cada um dos nossos pulmões. E a gente já fez até algumas comparações desses alvéolos com cachos de uva, né? Então esses alvéolos são sacos aéreos que vão armazenar ou que vão se encher de oxigênio e se encher de gás carbônico. Se a gente vai ver isso que vai acontecer, esses dois processos agora. Como que isso vai acontecer? Esses alvéolos, eles são envolvidos por muitos capilares. Então pensa que a gente tem a artéria que está levando o sangue do coração para o corpo, e a gente tem as veias que estão levando o sangue do corpo para o coração. E a gente também tem os capilares, são aqueles vasos sanguíneos responsáveis pela troca entre célula e tecido. Os capilares, eles são extremamente importantes para a realização da troca gasosa. Por quê? Eles vão envolver esses alvéolos, e aí a gente tem aqui, dentro desse capilar, glóbulos vermelhos, ou seja, a gente está falando das hemácias. As hemácias, elas apresentam no seu interior hemoglobina, como você bem sabe, ou seja, as hemácias são as transportadoras de oxigênio. Então, toda vez que eu inspiro, o oxigênio percorre todo aquele caminho que a gente falou aqui no começo da aula, chega até os meus alvéolos. E aí esses alvéolos, eles começam a ficar cheios de oxigênio. Bom, por um processo chamado de difusão, por um transporte que a gente estudou lá no começo do ano, aonde eu tenho maior quantidade de oxigênio é que esse oxigênio vai se debandar para onde tem uma menor quantidade. Então, o oxigênio sai do alvéolo e entra nos capilares a partir do processo de difusão. Rapidinho que eu vou ver se está tudo certo. Tá perfeito, vamos lá. Então,
esse oxigênio vai sair do lugar mais concentrado para o lugar menos concentrado, a fim de trazer aquele equilíbrio. E aí, quando esse oxigênio ele entra em contato, ele chega até os capilares, ele vai encontrar essa hemoglobina, o grupamento M, que vai se ligar, e aí ele vai seguir o rumo dele, vai ser levado até os tecidos, até as células, para gerar energia. Bom, mas esse capilar, ele está rico, na verdade, em CO2. E pelo mesmo processo de difusão, esse CO2 sai de dentro do capilar e vai para dentro dos alvéolos. Ou seja, o alvéolo que estava cheio de oxigênio agora começa a ficar cheio de gás carbônico. E o capilar que antes estava cheio de gás carbônico, agora vai apresentar uma maior quantidade de oxigênio, obviamente, dentro dessas hemácias sendo carregadas. Vou esperar esse caminhão passar. Bom, e aí você pode se perguntar, mas e agora? Porque esse CO2 está dentro do alvéolo, para onde ele vai? E aí a gente vai expirar. E aí esse gás carbônico sai de dentro dos nossos alvéolos e percorre todo esse caminho que a gente falou, dos bronquíolos, brônquios, e chega até o meio externo e a gente consegue liberar esse CO2. Aí você pode me perguntar o seguinte: bom, eu já entendi o porquê o oxigênio é importante, mas ainda não ficou claro para mim por que eu tenho que liberar o CO2 para fora. Por que eu não posso conviver com essa molécula? Bom, porque essa molécula vai provocar alguns distúrbios que vão ser determinantes para a alteração de algumas funções vitais, que pode até levar a pessoa à morte. Então a gente está falando de um distúrbio que é a intoxicação por monóxido ou por dióxido de carbono. Por que essas moléculas são perigosas? Porque quando a gente tem dióxido de carbono mais hemoglobina, a gente tem o surgimento de uma molécula chamada de carbohemoglobina. Então, toda vez que o CO2 ele pode passar pelo nosso corpo dissolvido, né, ele pode estar dissolvido ali no plasma, ou ele pode estar sendo carregado por uma hemácia. Se esse CO2 ele é carregado por uma hemácia, ele se liga a essa hemoglobina e forma essa carbohemoglobina, o que vai acontecer nesse momento? Ele está impedindo que uma hemácia se ligue ao oxigênio. Ou seja, a gente já entendeu que é importante que o oxigênio chegue até as nossas células, os nossos tecidos. E que se isso não acontece, a gente vai começar a parar de funcionar, porque não vai ter geração de energia. Então, se eu estou falando que uma hemoglobina vai estar ocupada com gás carbônico que nem é tão importante, que nem gera energia, a gente já entende o prejuízo que isso vai causar para o nosso corpo. Você vai diminuir a oxigenação da célula, vai diminuir a oxigenação do tecido, e isso pode gerar fraqueza, dor de cabeça, ou casos até mais graves, como morte, quando a gente tem a associação do monóxido de carbono com a hemoglobina. Porque quando eu tenho monóxido mais a hemoglobina, eu vou colocar aqui assim para poder dar aqui no quadro, tá? Então, monóxido mais hemoglobina, a gente vai ter a geração de uma outra substância, uma outra molécula, que é a carboxihemoglobina. E essa é a dica para você gravar essas palavrinhas, porque eu sei que eu estou jogando aqui como se fosse fácil, né? Mas eu sei que vocês têm milhares de coisas para gravar. Então, uma dica de você lembrar é que quando o monóxido se junta à hemoglobina, ele forma a carbox, óxido de tóxico. Então, carbohemoglobina é uma molécula menos tóxica, menos prejudicial. Carboxihemoglobina é uma molécula que prejudica mais o funcionamento do nosso corpo. Por quê? Porque o monóxido de carbono tem uma afinidade muito grande com a hemoglobina.
e além de ter uma alta afinidade com a hemoglobina, ou seja, ficar lá ocupando a hemoglobina e impedindo que ela se ligue no oxigênio, ela ainda diminui a afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Então ela atrapalha o rolê todo, né? E aí a gente vai ter então uma desoxigenação da célula, do tecido. Em algum momento isso vai afetar o sistema nervoso e aí você tem então o aparecimento de algum quadro que pode ser letal. A gente já viu até em algumas reportagens de pessoas que estavam no carro e porque o monóxido de carbono, a diferença para o dióxido é que ele é inodoro e incolor. Então você pode estar ali, esse monóxido está sendo liberado, você não sabe, as suas células começam a se ocupar com esse monóxido, você começa a diminuir a oxigenação do seu corpo, do sistema nervoso, do cérebro, sem perceber, e você desmaia, e aí você não consegue, então, sair daquele ambiente ou se recuperar. Acho que teve uma história de um casal que estava em lua de mel e estava dentro do carro. Tem uma outra situação que foi uma família, se não me engano, no Chile, e acho que o aquecedor não estava funcionando, estava liberando esse monóxido, e quando a família percebeu, quando eles começaram a sentir os sintomas já era tarde, eles não conseguiram se recuperar. Então, a união desse monóxido com a hemoglobina pode causar prejuízos muito intensos para o nosso corpo. É importante a gente ter isso em mente. Outros distúrbios importantes para a gente falar vão estar relacionados a algumas estruturas. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre inflamação, é importante a gente lembrar, por exemplo, de asma e bronquite. Lembra que it quer dizer inflamação. Deixa eu conferir se está gravando, gente. Eu tô neurótica com isso, porque Matheus gravou 3, 4 vezes a mesma aula. Toda hora o celular desligava, parava de gravar, eu não tô podendo. Então eu tô toda hora indo de olhar pra ver se tá funcionando, mas tá tudo certo, vamos lá. Bom, asma e bronquite. Qual é a diferença e o que a gente precisa saber sobre essas duas patologias? It tem a ver com inflamação e de bronquíolos, né, de brônquios. Então, quando a gente está falando de bronquite, a gente está falando da inflamação desses brônquios. Ou seja, os brônquios começam a produzir, lembra que ele já produz o muco de proteção? Agora ele começa a produzir em uma quantidade muito grande. Então, você tem um aumento da secreção. Asma, a gente já vai estar falando de uma contração dos brônquios. E é por isso que aquela bombinha ali, o que tem ali naquela bombinha é um bronquiodilatador, para abrir essa passagem e permitir a entrada do oxigênio e a chegada até os alvéolos. A gente pode falar também de algumas infecções, como por exemplo, pneumonia. A pneumonia ela pode ser bacteriana ou pode ser fúngica e é quando esses micro-organismos então atingem os nossos alvéolos. E aí sim a gente tem problemas bem graves, porque quando esses micro-organismos chegam até essas estruturas, a gente começa a ter uma diminuição na capacidade respiratória, já que os nossos alvéolos, que são os sacos aéreos, e que são responsáveis por armazenar oxigênio, liberar gás carbônico. Então, quando eles não estão funcionando, o que acontece é uma diminuição na entrada de oxigênio no nosso corpo, no nosso organismo. Outra infecção que a gente pode falar e que a gente está passando por isso nesse momento é a Covid-19. A gente tem um vírus, então, que atua diretamente no nosso sistema respiratório, alterando a nossa capacidade respiratória, principalmente das pessoas que já apresentam ou que já fazem parte de um grupo de risco. Como assim fazem parte de um grupo de risco? A gente sabe que com a idade, a capacidade de distensão dos nossos pulmões, porque o pulmão ele é feito de músculo, ele tem uma pleura, que é uma camada que permite essa dilatação e essa contração. Conforme a gente vai envelhecendo, as nossas artérias vão perdendo elasticidade, o nosso pulmão vai perdendo elasticidade e a nossa capacidade respiratória já está reduzida. Então, quando você tem a entrada de um micro-organismo desse vírus, ou seja, você já vai ter a chegada ali num organismo que já está debilitado. Opa, meu celular despertando. Então a gente tem aí uma dessas infecções que podem ser causadas pelo Covid. Uma outra infecção também que a gente pode falar é a tuberculose.
Então a gente vai ter esses micro-organismos entrando nas nossas vias respiratórias, estimulando o aumento da produção de muco. E aí a gente tem uma característica que é essa tosse seca, essa irritação dos nossos brônquios, essa irritação das nossas vias aéreas. A tosse, ela é um sintoma justamente do nosso corpo de expelir aquilo que está incomodando, que está gerando uma reação, um incômodo para o nosso corpo. Mas, na realidade, nesse momento a gente até fica lá tossindo, mas não consegue eliminar esse micro-organismo que continua ali danificando o nosso sistema respiratório. A partir dessa quantidade de tosse exagerada, né, que é forçada por esse micro-organismo, é que você tem até a alteração das suas paredes das nossas vias aéreas. Elas começam a ficar danificadas, desestruturadas, e aí você tem o sangramento. Uma outra questão importante, um outro distúrbio associado ao sistema respiratório é a hipóxia de altitude. Ou seja, quando você vai para um lugar, Petrópolis, Teresópolis, Chile, alguns lugares com altitudes elevadas, a gente fala assim, lá tem um ar rarefeito, eu tenho uma dificuldade de respirar. Por quê? 2 motivos. Um motivo é que a gente está falando de um lugar que tem uma baixa pressão. E lembra que eu falei que para inspirar, para o ar entrar, a pressão do lado de fora tem que estar muito grande. Se a pressão do lado de fora está baixa, não tem pressão suficiente para forçar essa entrada. Esse é o primeiro motivo. A segunda coisa é que o oxigênio ele se difunde menos em altitudes elevadas. Então, a gente, além de ter uma diminuição na pressão, a gente também tem uma diminuição na quantidade de oxigênio que está presente na atmosfera. Efeitos a curto prazo, então assim que eu chego em algum lugar que apresenta essas características, eu posso sentir dor de cabeça, enjoo, tontura, fraqueza. Por quê? Porque eu não estou tendo oxigênio, não estou tendo capacidade de gerar energia. E a curto prazo, depois de um tempo nesse lugar, o meu corpo ele entende que essa é uma nova condição ambiental. E aí a gente tem um estímulo na produção de hemácias. Então você tem um aumento na produção de hemácias e com isso você consegue equilibrar então e compensar o fato de ter pouco oxigênio na atmosfera. Por último, eu queria falar sobre o controle respiratório. A gente tem essa estrutura em azul aqui, deixa eu ficar nesse ladinho aqui. Essa estrutura é chamada de bulbo respiratório. O bulbo respiratório ele vai ter uma função muito